Educação à distância, mudando realidades. Olá, estudante! Seja muito bem-vindo à nossa terceira web aula da disciplina Planejamento Empresarial. Estamos concluindo a nossa disciplina e hoje vamos falar de assuntos tão importantes quanto aqueles que nós já falamos aí no início, né? Nas unidades anteriores. Então, preste bastante atenção, pegue seu papel, sua caneta, faça suas anotações. Tenho certeza que você só tem a ganhar com isso, tá? Hoje nós vamos estudar sobre o plano de ação, avaliação e controle. Os objetivos desta aula são os seguintes: conhecer as estratégias e os posicionamentos competitivos, elaborar um plano de ação e apresentar métodos de avaliação e de controle, tá bom? Então, vamos que vamos! O que fazer, professora? Como fazer? Como elaborar o nosso plano de ação? Vamos primeiro aprender aqui o que vem a ser esse plano de ação, tá? O plano de ações, ele é uma das partes mais importantes do processo do planejamento, tá bom? Pois é nele que se descrevem todas as ações necessárias para se atingir os objetivos. As ações descritas no plano são de grande importância para orientar a organização no planejamento das ações e, principalmente, no uso de recursos para que essas ações sejam realizadas. E é aí que está a importância do plano de ações. Prever a necessidade de recursos, né, financeiros, humanos, materiais, para o desenvolvimento das ações necessárias para atingir os objetivos desejados. Então, professora, o que são planos de ação? Vamos lá. O plano de ações é quando você já decidiu, a organização já definiu o seu objetivo, sua missão, visão e valores. Beleza, mas e agora? Vamos destrinchar quais são as ações que serão desenvolvidas para que aquele objetivo seja alcançado. Lembra daquele exemplo que passei para vocês na nossa aula anterior? Sobre, professora, meu objetivo é passar num concurso público. Ok, quais são as ações que você vai ter então para alcançar esse objetivo, tá? Estou trazendo um exemplo individual para que vocês consigam compreender, né, como pode funcionar, como vem a funcionar numa organização, tá bom? Porque é da mesma forma, ok? Então, por exemplo, para você passar no concurso, quais são as ações? Primeira coisa, separar material de estudo, separar um ambiente próprio para estudo, né? Identificar aí qual é o conteúdo que você precisa, qual é o concurso que você está se preparando, qual é o conteúdo que está sendo cobrado, as provas anteriores que foram realizadas por aquela banca. Vejam que são diversas ações que precisam ser feitas para que você alcance o seu objetivo. Não sei se você percebeu, mas relacionadas a essas ações, nós estamos falando de recursos, tá? Porque você precisa, toda essa lista que eu elenquei para vocês aqui, são recursos que você precisa ter para que você tenha êxito, tá bom? A mesma coisa acontece na organização. Quando a organização tem um objetivo, ela precisa destrinchar quais são suas ações, elaborar o seu plano de ações e identificar quais são os recursos que ela vai precisar, recursos financeiros, recursos humanos, materiais, entre outros, tá? Então, esse levantamento dos recursos, eles são realizados durante a elaboração do plano de ações, ok? Vamos lá então, gente, olha só essa figura aí, né? Tem bastante quadrinho, bastante setinha, né? Vamos procurar entender o que vem a ser isso aqui, tá? Nós estamos apresentando para vocês vários planos. Mas vejam só que relacionado a esses planos, nós temos aqui o nosso conhecido, né, os 3 tipos de planejamento que nós já explicamos. Planejamento estratégico, o tático e o planejamento operacional, tá? Então, o planejamento estratégico, ele está ali na liderança, ele envolve todos os demais planos, tá bom? Já os planos táticos, né? Eles estão aqui elencados pelo planejamento financeiro, veja só que está relacionado a um
setor financeiro, um departamento. Planejamento de produção, planejamento de marketing, planejamento de recursos humanos, tá? Então, os planos táticos estão relacionados aí, direcionados para cada um para o seu setor. E temos os planos operacionais, que são o quê? Planos menores que são inseridos dentro do plano tático, que dizem respeito àquele mesmo setor. Por exemplo, um planejamento financeiro envolve o quê? Envolve a elaboração de um fluxo de caixa, envolve um plano de investimentos, tá? Envolve planos de aplicações. Veja que nós estamos falando aqui de ações que são desenvolvidas dentro do setor financeiro, tá? Mas elas já são mais específicas, ok? Então, nós estamos apresentando diversos planos para vocês. Lá dentro do planejamento da produção, professor, o que tem lá? Quais são os planos que podem ser feitos? Planos de produção, de manutenção, de abastecimento, né, do estoque, tá? E o marketing envolve plano de vendas, plano de propaganda e muitos outros, tá, gente? Isso daqui é apenas um exemplo, tá? E tem o planejamento de recursos humanos, que envolve o quê? Plano de treinamento, plano de seleção, ixi, tem muita coisa, tá? De capacitação. Então, aqui eu trouxe para vocês apenas alguns exemplos para que vocês consigam visualizar dentro de uma organização como funciona na prática esses planos, tá bom? E tudo isso é feito para quê? Nós temos aqui na nossa figura, né, ali como se fosse um resuminho, um objetivo, né? O alcance dos objetivos departamentais, tá bom? Que com certeza estão alinhados ao objetivo da empresa, tá? Então, continuando aqui no nosso material, vamos lá. Para a elaboração dos planos, existe uma ferramenta que pode auxiliar, né, durante esse processo, que é a ferramenta chamada 5W2H. Por que, professora, que essa ferramenta tem esse nome? Vocês vão ver essas perguntas aí abaixo, vocês já conseguem, né, deduzir. É uma ferramenta em forma de checklist, tá? Que é uma lista de checagem das atividades que deverão ser desenvolvidas para que o plano alcance os resultados esperados, tá bom? Então, ela funciona assim como um mapinha de atividades, tá? E você pode sim aí colocar essa ferramenta, tá, no seu planejamento aí, diário, ok? Então, quais são as perguntinhas aí, de onde vem essa sigla, tá? 5W2H. Nós temos aqui 5 perguntas que começam com W. What, né, que é o que vai ser feito. Why, por que deve ser feito isso? Who, quem é o responsável, né? Where, onde será feito? When, quando será feito, né? Que aqui nós estamos falando de um cronograma das ações, ok? E temos aqui 2 perguntinhas que começam com H. How, né? Como será feito? Ou how much, quanto custará para ser feito, tá? E aí você faz o orçamento. Professora, tem aí um exemplo dessa ferramenta para que eu possa fazer uma para mim aqui também? Tem sim, veja só aí no nosso slide, que nós temos como aqui esse mapinha, tá? Que apresenta para vocês, né? Nós temos aqui um exemplo disso, né? O que será feito? No nosso exemplo diz aqui que o que será feito será um treinamento de todo o pessoal das vendas, tá? Nós estamos falando de um plano, tá, gente? Algo específico. Por que isso daí vai ser feito? Para melhorar o atendimento e diminuir as reclamações, né? E quem é que vai ser responsável por essa tarefa? O João, que é o gerente. E onde ele vai fazer isso? Na sala de reuniões, né? Quando? Aí nós temos um cronograma. Vai ser na primeira semana de julho, agosto, setembro, tal. E how, né? Como isso vai acontecer? A contratação da empresa especializada em RH, né? Para poder dar essa formação aí, tá? Capacitação para os funcionários. Quanto que isso vai custar para a empresa? Vai custar R$ 1.500. Então, veja só aqui que nós temos um mapa onde você consegue destrinchar direitinho o seu plano de ação, tá bom? Vamos lá. E olha, gente, isso aqui é muito importante que fala no nosso material, que esse plano, ele precisa ser conhecido por todos os colaboradores. Claro, né? Afinal de contas, para que a empresa tenha sucesso, que a organização tenha sucesso, todo mundo tem que remar para o mesmo lado. Então, todo mundo tem que conhecer qual é o plano. Todo mundo tem que saber qual é o objetivo da empresa. Por isso que é importante que todos saibam qual é a missão da empresa, tá? Para que todo mundo coopere e colabore
rumo ao alcance desse objetivo. Então, fez um mapinha, né? Vai utilizar esta ferramenta aqui. Todos precisam conhecer esta ferramenta e todos precisam conhecer, né, as ações que serão desenvolvidas aqui, tá bom? Beleza, mas nós temos aqui também outros exemplos, tá? Vamos lá, vamos avançando. Um modelo de gestão que pode contribuir para que os planos tenham êxito é o modelo MEG, tá? Que é o modelo de excelência em gestão da Fundação Nacional da Qualidade. Um modelo que apresenta a empresa de forma sistêmica. Significa a compreensão de que todos somos partes de um todo que é formado por várias partes. Pareceu redundante, né? Mas é isso aí mesmo. Por isso, a estratégia em todos os seus níveis deve pensar tanto em clientes, produtos, processos, fluxos de trabalho e como as mudanças acontecem no ambiente externo podem impactar tanto nos resultados, ok? Então, vejam só aqui no nosso material esse modelinho, tá? O MEG, tá? Da Fundação Nacional de Qualidade. Nós vamos aqui mostrar para vocês que nós estamos, por isso que a empresa é apresentada de forma sistêmica, né? Como disse ali anteriormente, tá? Vejam que as informações e o conhecimento, ele envolve tudo o que está aqui na parte interna da figura, tá? Os clientes, é preciso conhecer os clientes, as pessoas que estão envolvidas, os processos que são feitos na empresa, né? Todos os colaboradores precisam saber disso, precisam saber quais são os resultados que são esperados, tá bom? Conhecer aí a sociedade, sua responsabilidade social, responsabilidade com o meio ambiente, tudo isso está envolvido, tá, gente? Estratégias, os planos, né? A liderança. Então, você vê que isso aqui é realmente um modelo sistêmico, tá? E aí, nesse modelo, nós podemos perceber o quê? Informações e conhecimentos, como eu falei para vocês, é a análise dos ambientes, né? Ou os diagnósticos. Lembra que a gente falou na aula anterior sobre a ferramenta SWOT, análise de SWOT? Pois é, então a análise de SWOT é um exemplo aí sobre as ferramentas que trazem conhecimentos para a empresa, para que todos consigam identificar o seu diagnóstico atual, né? Consigam enxergar quais são os pontos que precisam ser melhorados dentro da empresa, né? Quais são suas forças, suas fraquezas, quais são as ameaças do ambiente externo, quais são as oportunidades que podem fazer a empresa aí crescer, desenvolver, ok? Então tá. Nesse modelo nós também podemos perceber o quê? Clientes e sociedade é o propósito da empresa, tá? Quem representa a liderança? Os gestores. As estratégias e os planos são estratégias escolhidas para competir e planejamento e planos elaborados. Os resultados são os objetivos, as metas e os indicadores. Pessoas, formas de contratar, reter e capacitar os funcionários, né? Os processos internos, atividades que são realizadas ali no cotidiano da organização. A retroalimentação nada mais é do que o feedback, né? Quando a empresa consegue, então, aí identificar, muitas das vezes através de pesquisas de satisfação. É muito comum, né? A gente receber um atendimento num determinado lugar e a empresa aplica ali um breve questionáriozinho para que a gente consiga apontar o que pode ser melhorado naquele atendimento, né? Naquela empresa. Algumas têm umas caixinhas de sugestões, assim, lá no final, na saída, na entrada. Então, isso daí nada mais é o quê? De que a empresa tem um interesse no feedback do cliente, né? Para que ela possa conhecer aí quais são as sugestões que podem ser aplicadas ali para trazer melhorias nas suas atividades, ok? Vamos avançar então. Estratégia e posicionamento competitivo, tá? A estratégia competitiva se refere à forma como uma empresa decide competir em um mercado, em resposta às estratégias, às posições de seus competidores, de modo a ganhar uma vantagem competitiva sustentável. Porter identificou 3 estratégias genéricas, muito importantes, tá, gente? Que podem ser usadas individualmente ou em conjunto para criar uma posição sustentável em longo prazo. Vamos ver qual é a primeira estratégia de Porter. Vamos lá. Estratégia competitiva de custo, na qual a empresa centra seus esforços na busca de eficiência produtiva, na ampliação do volume de produção e na minimização de gastos com propaganda, assistência técnica, distribuição, pesquisa e desenvolvimento, né? E tem no preço um dos principais atrativos para o consumidor. Então, vejam só que a primeira estratégia de Porter é
Estratégia competitiva de custos. Como uma empresa pode se tornar competitiva aí nos seus custos? Aumentando o seu fluxo de produção, né? Reduzindo aí as suas despesas, certo? Minimizando os seus custos, e aí ela vai conseguir se tornar competitiva, ok? Então, não adianta a empresa atuar aqui num determinado ramo em que o concorrente do lado vende o mesmo produto que ela, só que o concorrente consegue comprar mais barato. Por quê? Porque ele compra, por exemplo, num volume maior, né? É um concorrente maior, que tem mais capital. Então, vai ficar complicado para ela concorrer, sabe por quê? Porque aquele que compra em larga escala, né? Ele vai conseguir colocar um precinho bem menor nos seus produtos. Afinal de contas, ele pagou menos, certo? Então, a estratégia competitiva de custo está direcionada na minimização, na redução dos custos da empresa, ok? A segunda estratégia genérica de Porter consiste em quê? Em diferenciar o produto ou o seu serviço, tá? É aquele produto que ele é voltado para determinado público, ele é específico, tá? Então, é um produto ou um serviço oferecido pela empresa, né? Que vai ter aí que criar algo que seja considerado único no âmbito de toda ali a indústria, tá? Os métodos para obter a diferenciação são vários, sendo alguns deles, por exemplo, né? Projeto ou imagem de marca, tecnologia, peculiaridades, serviços sob encomenda ou rede de fornecedores, tá? A diferenciação pode proporcionar isolamento contra os concorrentes devido à lealdade dos consumidores com relação àquela marca, como também a menor sensibilidade ao preço, tá? Então, o que acontece? Quando uma empresa ela consegue ser competitiva porque ela tem um produto diferente, ela tem um serviço diferenciado, os seus clientes vão fidelizar não pelo preço. O olhar daquele cliente vai ser para aquele diferencial daquela empresa, tá? Então, ela pode se tornar competitiva porque ela tem um serviço único, ela faz o que o concorrente não faz. O produto daquela organização é diferenciado. E aí o cliente vai naquele lugar por causa dessa diferenciação, dessa peculiaridade. Porque ele sabe que se ele for em outro lugar, ele não vai encontrar daquele jeito, né? Então, ele não está muito focado no preço que ele vai pagar, mas sim na diferenciação do serviço e do produto que está sendo oferecido, tá? Terceira estratégia de Porter, qual é? É a estratégia de foco, tá? Vamos lá. Essa estratégia de foco, né, ou enfoque, como tradução aí oficial, significa enfocar em um determinado grupo de clientes, um segmento de produtos ou um mercado geográfico, tá? A estratégia de foco visa atender muito bem ao mercado determinado, tá bom? A estratégia baseia-se na condição de que a empresa é capaz de atender ao segmento específico mais efetivamente e também eficientemente do que o concorrente, que compete de forma mais ampla. Gente, nenhum exemplo melhor do que aí os nichos de mercado que a gente já conhece tanto, né? Por exemplo, se você vai numa loja de confecções que vende produtos específicos para crianças, você vai ter uma variedade muito maior do que uma outra que venda ali para outros tipos, né? Para um outro público, por exemplo, essa loja ela é maior e ela atende um público adulto, ela atende, é tudo variado. Com certeza, naquela que tem aquele foco naquele determinado público-alvo, ela vai ter uma variedade maior, ela pode ter, sim, preços melhores também, tá? Então, é uma estratégia também, que é a estratégia de foco, é você focar naquele determinado público, né? Professora, eu tô pensando em abrir um negócio aí, gosto bastante de fazer exercício físico, sou um rato de academia, né, como o pessoal diz por aí. E eu queria mexer aí com produtos, né, por exemplo, roupas fitness, né, vamos dizer assim. Olha, é um foco, é uma estratégia de foco, né, e aí você vai trabalhar com aqueles produtos específicos ali para aquele público, tá bom? Então, esta é a terceira estratégia de Porter, que nós estamos apresentando aqui na nossa aula. Vamos falar então agora sobre
os métodos de avaliação e controle, tá? Então, nós vamos incluir aqui na nossa ferramenta, lembra da ferramenta que eu mostrei para vocês? 5W2H? Pois é, então nós vamos incluir os indicadores por meio dos quais as atividades planejadas para atingir as metas, elas são monitoradas, tá? Vamos falar de uma maneira de gerenciar esses planos utilizando o quê? O ciclo PDCA, que é uma outra ferramenta gerencial muito utilizada nas organizações e vocês vão conhecer agora, ok? Olha só o que está aparecendo para você aí nesse momento. O ciclo PDCA, tá? O que vem a ser este ciclo, professora? Esse ciclo apresenta, gente, toda a sequência, né, de ações, de atividades da empresa com foco no alcance do seu objetivo. E começa como, professora? Começa pelo verdinho aí, o planejar. Tá? Então, é a etapa do planejamento que é o ponto de partida, tá? Onde você localiza os problemas, onde estabelece os planos de ação. Depois que você planeja, aí já é o suficiente? Claro que não, né? Agora nós vamos para execução, né? Nós vamos para a segunda etapa, que é fazer, que é a execução do plano e colocar aí o plano em prática, né, gente? Depois nós temos a terceira etapa, melhor dizendo, que é checar, né, verificar o atingimento de meta, acompanhar indicadores, ok? E também a última etapa que nós temos aqui, que é a ação corretiva, né? Corrigir os pontos que não deram certo, né? Padronizar e treinar aí aqueles que deram certo, aqueles que foram positivos. Gente, eu sempre gosto de trazer esse exemplo, né? Já estou com ele aí desde acho que da primeira aula que eu falo para vocês sobre quem está estudando, por exemplo, aí para o Enem, quem está estudando para o concurso, alguma coisa assim. Esse ciclo também pode ser colocado aí em prática, tá? Porque você precisa seguir, é um ciclo, porque nunca acaba, tá, gente? Até que o objetivo seja alcançado, você vai voltando nele e ele vai se reiniciando, principalmente nas organizações. A empresa não pode parar de planejar, a empresa não pode parar de executar, a empresa não pode parar de checar suas ações e ver aquilo que precisa ser melhorado, tá bom? Então, é um ciclo porque ele é contínuo, tá? E trazendo aí para essa realidade, né, dos concurseiros, você precisa planejar, mas você precisa também sentar ali e ficar horas e horas, estudando. Não adianta nada ficar só planejando e não executar, porque você não vai conseguir alcançar o objetivo, tá? Precisa também verificar se você atingiu sua meta. Sua meta era quantas horas de estudo? Estudou aquilo ali? Não deu certo, por quê? Né? Então, vamos corrigir aquilo que atrapalhou ali, tá? Que você consegue identificar isso daí na última fase, que é a fase da ação corretiva, tá? Você identifica aquilo que não deu certo, porque é comum, é normal alguma coisa não dar certo, né? Não sair como planejado. E ali você reforça aquelas ações que deram certo, que foram positivas para a execução do plano, ok? Ok. Nós temos uma outra ferramenta, gente, chamada Balanced Scorecard, tá? BSC. Ela tem o objetivo de medir o desempenho da empresa sobre 4 perspectivas: a financeira, cliente, processos internos e aprendizado. Então, na perspectiva financeira, nós devemos pensar em indicadores que possam medir a melhoria financeira, né, que a estratégia implantada está trazendo. Então, como exemplo, você pode usar tantos por cento do aumento do lucro, tantos por cento de aumento do faturamento, né? Aumento do lucro operacional líquido. Isso aqui é uma perspectiva financeira, tá? E aí, na perspectiva do cliente, professora, como funciona, né? Nós estamos falando sobre gerar valor para o cliente, tá? Isso aqui é o coração dos indicadores. Por quê? Porque se o seu cliente não está satisfeito, certamente não vai dar certo aí o seu plano e o seu objetivo não vai ser alcançado, tá? Então, são preocupações como, por exemplo, o tempo que você gasta para conseguir atender o seu cliente, para conseguir produzir, né? A qualidade dos seus serviços, dos seus produtos, o desempenho da equipe, os serviços, né? O atendimento, a entrega, as devoluções, enfim. Então, como por exemplo, nós podemos citar aqui porcentagem de aumento nas vendas, tá? Porcentagem de satisfação do cliente, porcentagem de melhoria na imagem da empresa.
nós estamos falando da perspectiva do cliente. E nós temos aqui mais uma, que é a perspectiva do aprendizado e do conhecimento, do crescimento, né? Nós devemos medir o quanto nós conseguimos melhorar, quanto conseguimos inovar, desenvolver, aprender, tá? Nós estamos falando de pessoas e processos, então são indicadores de qualidade dos funcionários, né? Treinamento, capacitação, tá? Liderança. E aí, dentro dessa perspectiva, você pode, por exemplo, mensurar quantos % teve de aumento na produtividade na sua organização. Quantos % teve de aumento aí na melhoria do clima organizacional? Os colaboradores estão mais cooperativos, colaborativos, né? E tal, então, isso aí você consegue mensurar dentro da perspectiva de aprendizado, né? Diminuiu ou aumentou a rotatividade do quadro de pessoal aí, né? Como estão os treinamentos, as capacitações, tá? E temos aqui a perspectiva dos processos internos, né? Que a atenção se volta aos processos de trabalho que impactam diretamente na satisfação do cliente, tá? Então, aqui os indicadores devem estar voltados a medir a eficiência das etapas e das atividades que devem agregar algo ao produto. Por exemplo, professora, porcentagem de melhoria na qualidade, no aumento na eficiência, nas devoluções, reclamação de cliente. Tudo isso aqui, esses exemplos, você vai conseguir mensurar a perspectiva, né, dos processos da sua organização. Seus clientes estão satisfeitos com os processos ou eles acham que poderia ser melhorado, né? Então, essas são as perspectivas que contribuem aí com também o alcance do objetivo. É bastante coisa, né, gente? Mas vejam que o objetivo, ele está ali na frente e a empresa traçando metas, traçando aí planos, elaborando planos de ação com o olhar no objetivo sempre, tá? Então, é um conteúdo aí que se converge, às vezes a gente acaba até repetindo alguma coisa que já foi explicada anteriormente, né? Mas é assim mesmo. E nós temos aqui a nossa última fase, tá? Que é a fase de avaliação e controle, tá? Essa fase do processo de planejamento estratégico corresponde ao controle e à avaliação, né? Ou seja, a verificação de como a empresa está indo para a situação que foi estabelecida anteriormente, lá nos instrumentos do plano, tá bom? Então, de acordo com a conceituação geral lá daquela fase que nós explicamos na aula anterior, tá? Da missão da empresa, respeitando a realidade interna e externa da empresa, estabelecida na fase 1, que é o diagnóstico. Então, você vê aí todas as fases se misturando, né? Então, o controle é a função do processo administrativo que, mediante a comparação com padrões previamente estabelecidos, procura medir e avaliar o desempenho e o resultado das ações, com a finalidade de realimentar os tomadores de decisões, né? De forma que possam corrigir aí ou reforçar o desempenho, tá? Ou interferir em outras funções no processo administrativo, para assegurar que os resultados satisfaçam o quê? As metas, os desafios e os objetivos estabelecidos. Então, a fase de controle é aquela fase final que eu mostrei para vocês ali no ciclo PDCA, lembra? Em que você identifica aquilo que não deu certo, tá? Faz as adaptações, faz as correções necessárias, né? Ou, de repente, abandona aquela ideia, porque ela pode, por exemplo, trazer muito custo para a empresa, né? E você reforça aquilo que deu certo, tá bom? Desenvolve ainda mais, faz também adaptações de melhorias, né? Então, essa é a função da fase do controle dentro do processo administrativo. Não sei se vocês recordam, mas na aula anterior eu falei para vocês que nós iríamos estudar 4 fases do processo, né, do planejamento estratégico. E nós começamos a falar sobre essas fases na web aula 2. E nós estamos concluindo aqui, falando da última fase na nossa web aula de hoje, tá? Então, ainda aprofundando um pouco mais sobre a fase 4 da avaliação e do controle, essa função, em sentido mais amplo, ela envolve o quê, professor? Envolve os processos de avaliação de desempenho, que as organizações fazem para mensurar o desempenho dos seus colaboradores, né?
a comparação do desempenho real com objetivos, desafios, metas, projetos estabelecidos, análise dos desvios do objetivo, né? Dos desafios, das metas, dos projetos estabelecidos, a tomada de ação corretiva a partir das análises realizadas, tá? E o acompanhamento para avaliar a eficiência da ação corretiva e a adição de informações ao processo de planejamento para o desenvolvimento dos ciclos futuros das atividades administrativas. Lembra que eu falei para vocês que o ciclo ou PDCA, ele não acaba, porque eu já fiz um planejamento, executei, ali controlei e tal, e acabou, né, professora? Não, a organização, ela sempre precisa estar planejando. Sempre precisa estar, aquele ciclo não encerra, tá? Acabou, chegou na fase final, vai para o próximo plano, né? Afinal de contas, a empresa com certeza tem aí várias metas, vários objetivos a serem alcançados. Ok, pessoal? Beleza, beleza, nós chegamos ao final, então, da nossa web aula 3, ao final da nossa disciplina. Foi muito bom estar com vocês aí durante esse período, tá? Espero que tenha contribuído aí para a melhoria do aprendizado. Às vezes a gente lê o conteúdo, lê o roteiro, ele vai no material que está sendo ali indicado, mas às vezes não consegue compreender, né? Aí corre para a web aula e fala, peraí, deixa eu ver se a professora explicou isso aqui, né? E aí fica mais fácil o entendimento. Então eu espero que essas web aulas tenham contribuído sim para o aprendizado de vocês. E como eu falei anteriormente, gente, se ficou ainda assim alguma dúvida, não hesitem em postar sua dúvida no fórum de dúvidas, tá bom? Vai ali, compartilha com a gente, com certeza o seu professor vai estar ali lhe respondendo. Muito bem, muito obrigada pela atenção de vocês. E aí, até uma próxima oportunidade aí no futuro, né? De repente uma outra disciplina, tá bom? Até mais, pessoal! Educação à distância, mudando realidades.